Hello! Olá! Tudo bem, galera? E aí, como é que vocês estão? Animadíssimos? Hoje a gente vai responder. Hoje essa aula aqui é basicamente exercício. Vai ter alguma coisinha de revisão, porque eu não aguento. A pessoa é apegada na parte da revisão, mas é porque assim, eu não consigo simplesmente responder a questão com vocês. Eu acho que eu tô aqui para um pouco mais que isso, né? Por falar nisso, eu estar aqui, quem é você, gente? Essa loira que aparece aqui toda empolgada. Então, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Muito prazer, professora Fernanda Coelho. Eu sou enfermeira, sou formada pela Federal de Goiás. Eu trabalho hoje na Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, mas já fui enfermeira da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação durante 8 anos. Ok? Passei na secretaria uma vez, mas estava morta de paixão pelo Sara, e aí depois por questões pessoais, por organização da minha vida, da escala, etc e tal, eu passei de novo na secretaria e aí fui para lá. Queridos, hoje a gente vai fazer então uma revisão, assim, revisão em exercícios, ok? Algumas coisas eu vou recomendar que vocês deem uma buscada no curso completo, tá? Se for necessário, dá uma chegada no curso completo, que vai ter bastante coisa lá, um material mais aprofundado, que inclusive logo a gente vai atualizar ele. E a gente vai ter agora, então, esses exercícios aqui, e ao longo dos exercícios eu vou comentando. Belezinha? Vamos começar, que você não é enrolado, você não é novelo, pra eu estar aqui te enrolando. Então a gente começa por esta imagem. Não sei se na sua casa vai dar para ver muito direitinho, mas eu acho que para o que eu preciso vai rolar aqui. Seguinte, o que é isso aqui que estamos mostrando para você? Isso aqui é um esquema da a pessoa não sabe falar e escrever ao mesmo tempo, hematopoese. Que é isso, gente? É como são produzidas as células sanguíneas, ok? Então, temos aqui uma célula tronco hematopoética. O que é uma célula tronco? Ela é uma célula, gente, totipotente ou pluripotente, ok? Ela pode ser o que ela quiser. Sabe que é as propagandas assim da televisão que fala pra menina, você pode ser o que você quiser? Então, é isso aqui. Essa célula pode ser o que ela quiser, ok? O que acontece? Ela pode inclusive ser outra célula tronco, por isso essa setinha que volta pra cá. Mas o que eu preciso que você entenda é que essa célula tronco, ela vai gerar, a produção de uma linhagem mieloide, certo? Ela vai gerar uma produção de uma linhagem mieloide e de uma linhagem linfóide. Então, vamos lá. Temos aqui, eu vou apagar aqui, ó. Vou fazer aqui. Célula tronco. A gente vai ter uma linhagem mieloide e uma linhagem linfóide. Diferenciando a coisa, tanto de gente aqui, Então, você vai ter uma célula que vai gerar, os granulócitos, ok? Você vai ter uma célula que vai gerar outros tipos de células também. No fim das contas, gente, a gente vai ter os granulócitos, certo? Granulócitos bastões são células imaturas que vão entrar, Você vai ter granulócito bastão num hemograma, por exemplo, quando a galera aqui, ó, já tiver, você já mandou todo mundo e aí por fim já tá mandando até células imaturas por conta de uma infecção, por conta de algum processo, certo? Aqui, dentro da célula mieloide, nós temos também, a célula progenitora mieloide vai gerar uma célula progenitora de granulócitos e monócitos e uma célula que vai gerar, os eritrócitos e os megacariócitos, que são o quê? Aqui, eritrócitos vai gerar, as hemácias, o próprio eritrócito, e o megacariócito vai dar origem às plaquetas. Então, na linhagem mieloide, nós temos os leucócitos não linfocíticos, não vão ser os linfócitos, não linfocíticos,
né? Então não são os linfócitos, e nós vamos ter aqui também nessa linhagem os eritrócitos, né? E as plaquetas. Vai guardando tudo isso aí que nós vamos chegar lá. Aqui, nessa linhagem linfóide, o que nós teremos de produção? Linfócitos. Linfócitos T, né? No timo, sim, e linfócitos B, certo? Um vai ser linfócito apresentador de antígeno, o outro vai ser produtor de anticorpos, ok? Então, nós temos essas duas grandes linhagens de produção de componentes sanguíneos, certo? Uma linhagem mieloide, que é na medula óssea, ok? E que vai ser responsável por produzir todos os leucócitos que não forem os linfócitos, e vai produzir também os eritrócitos e os megacariócitos, que vão dar origem às plaquetas. Estamos bem? Ótimo. E nós temos essa outra linhagem, que é a linhagem linfóide, que vai dar origem aos linfócitos no timo, né, na bursa, ok? Então, continuando aqui, o que acontece quando você tem uma alteração hematológica? Uma leucemia, né, uma alteração aqui. Você vai ter um descontrole no crescimento dessas células. Então, você tem um defeito genético, né, causado ou por alguma questão genética isolada ou por uma questão de exposição, né? Então você vai ter uma alteração do gene dessa célula, e essa célula vai começar a produzir células em excesso. Então você começa a ter infiltrados nos órgãos, você começa a ter, né, a sintomatologia da leucemia. Então, o que acontece? Em situações de infecção, por exemplo, você tem uma demanda, você tem uma produção aumentada desses leucócitos para atender uma demanda. Ótimo, isso aqui é um processo fisiológico. Agora, é esperado que esse hemograma, com a resolução da infecção, isso vá voltando ao normal. Por quê? Porque a produção aumentada, né, essa leucocitose, esse aumento de leucócitos, isso é esperado em função de uma estimulação. Agora, cessou o estímulo, tem que voltar ao normal. Não volta ao normal. O que acontece na leucemia? Você tem essa produção que é descontrolada em função de uma alteração no mecanismo, entendeu? Então, é isso que acontece aqui. A gente vai falar um pouquinho de leucemias. Vem comigo. Então, vamos falar das neoplasias hematológicas, ok? A hematopoese é tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Ela é caracterizada pela renovação rápida e contínua de células sanguíneas. Por isso, gente, que o tecido hematopoético, né, as células sanguíneas, a hematopoese é muito afetada pelos tratamentos, pela quimioterapia, pela radioterapia, porque as bases do tratamento são causar, né, justamente alteração na replicação celular, para tentar fazer o quê? Pegar as células cancerosas, né, que vão se replicar mais rapidamente do que o tecido normal, certo? E você trazer uma alteração nessas células, você atrapalhar a genética, atrapalhar os processos bioquímicos para que essas células morram, certo? Vai morrer célula cancerosa? Vai. Mas vai morrer célula normal? Também, certo? E aí a toxicidade está muito relacionada com a velocidade de replicação celular. E aí nesse caso aqui complica, porque o tecido hematopoético tem uma grande taxa de replicação, então acaba que é um tecido que sofre muito com radioquímio, ok? Normalmente, a produção das células sanguíneas específicas a partir de precursores das células tronco é regulada de acordo com necessidades corporais. Como eu disse, uma infecção, você tem aquilo a mais. Cessou a infecção, retorna, né? Agora, se os mecanismos que controlam essa produção forem comprometidos, as células vão proliferar excessivamente, que é o que a gente observa nas neoplasias hematológicas. Por definição, você vai ver no curso completo que a neoplasia é uma forma de crescimento celular não controlada. Então, é um crescimento celular que foge total ou parcialmente ao controle do organismo, ok?
Continuemos. As malignidades hematopoéticas, então, vão ser classificadas conforme as células envolvidas, né? Então, a gente está pensando nas linhagens. A leucemia é a proliferação neoplásica de um tipo celular específico, né? Granulócito, monócito, linfócito. Então, você vai ter aqui, né, uma questão de linhagem mieloide ou linhagem linfóide, tá? Conforme seja a célula que está apresentando esse defeito aí, que vai fazer essa multiplicação descontrolada. Os linfomas são neoplasias do tecido linfóide, normalmente associadas a linfócitos B. E o mieloma múltiplo, ele é uma malignidade do tipo mais maduro de linfócito B, que é o plasmócito. As leucemias linfóides, então, né, são defeitos na multiplicação celular das células de origem, né, de linhagem linfóide. Então, são referentes às células tronco que produzem linfócitos. Vão ser, né, as mieloides referentes às que vão produzir células sanguíneas não linfóides, ok? São classificadas, né, além da linhagem, elas vão ser classificadas como agudas ou crônicas, e isso baseado no tempo decorrido até a evolução dos sintomas e a fase de desenvolvimento em que ela é interrompida, ok? A causa da leucemia não é totalmente conhecida ainda, existe alguma evidência de influência genética e viral, certo? Porque o vírus altera o DNA da célula, né? Para quê? Para que ela faça a replicação viral. Então, quando o vírus faz isso, né, ele pode alterar o padrão de replicação dessas células. Então, existem indícios de que uma infecção viral possa ser também causa de leucemia, ok? A lesão da medula óssea, que vai ser decorrente de exposição à radiação ou substâncias químicas, também é causa, como o benzeno, gente. Guarde este nome, benzeno, ok? E alguns agentes alquilantes, certo? Leucemia, agora ficou fácil. Mieloide, então são células não linfóides, né, não linfocíticas, aguda, né? Então é um defeito nas células tronco hematopoéticas que vão diferenciar as células mieloides, os monócitos, os granulócitos, né, as hemácias, né, os eritrócitos e as plaquetas. Qualquer faixa etária pode ser afetada. Raramente acontece antes dos 55 anos de idade. Essa incidência vai aumentando com a idade e a incidência máxima é aos 67 anos de idade. Prognóstico, variável. A idade é um fator significativo. Clientes mais jovens podem ter aí uma sobrevida de 5 anos ou mais. Clientes com mais de 60 anos, como tem, né, um tipo mais indiferenciado, quer dizer, as células não guardam tanta semelhança com a célula que deu origem, né? Eles costumam ter envolvimento do sistema nervoso central, e aí também aqui tem as comorbidades, etc e tal, né? E nesse caso, o prognóstico é pior. Leucemia mieloide aguda, então, se desenvolve sem avisos, com sintomas tipicamente ocorrendo ao longo de um período de semanas. Quais são, né, os principais sintomas? Febre e infecção por neutropenia, fraqueza e fadiga. Por quê, gente? Porque você tem essa alteração das hemácias, né? Dispneia com esforço, palidez por conta de quê? De anemia. Petequias, por quê? Por conta das alterações na produção das plaquetas. Então, você tem, né, uma trombocitopenia associada, né, e aí isso vai gerar tendência a sangramentos. Hepatomegalia, hiperplasia gengival e dor óssea. Isso aqui, gente, é por conta de infiltração. Então, você tem infiltração hepática, o fígado aumenta, hiperplasia da gengiva também, e dor óssea é porque você tem produção de muitas células dentro da medula, e essa medula, ela fica dentro dos ossos, né? Dentro dos ossos longos. O que acontece? Ela expande e a pessoa tem dor óssea, ok? A leucemia mieloide aguda aqui, nesse caso, as células leucêmicas podem se infiltrar na gengiva, nos espaços articulares. Pode acontecer linfadenopatia e esplenomegalia? Sim, mas são situações mais raras, ok? Pode ocorrer febre, não necessariamente em virtude de infecção,
E o hemograma completo vai mostrar uma redução na contagem de eritrócitos e plaquetas, tá? A contagem de leucócitos total pode estar baixa, normal ou alta, mas a porcentagem de células normalmente está diminuída, tá? A porcentagem de células normais, ela está diminuída. Pode ser visto aqui um aumento, né, um excesso de células blásticas, quer dizer, são células imaturas. Por quê? Porque a replicação está aumentada. Então a célula não chega a amadurecer, a célula não chega a ficar aquela célula madura, porque a replicação é alta. Então você vai observar que, embora haja, né, às vezes um leucograma, né, em termos de contagem de leucócitos normais, você vai ver o perfil alterado, ok? Agora, a leucemia mieloide crônica, ela vai resultar de uma mutação na célula tronco mieloide também. As células mieloides normais continuam a ser produzidas, mas você tem um aumento patológico nas células blásticas. Existe um amplo espectro de tipos celulares do sangue, de blastos a neutrófilos maduros, e a contagem de leucócitos comumente excede 100 mil. Então você tem uma leucocitose importantíssima. A medula, nesse caso aqui, expande dentro das cavidades dos ossos, né, desses ossos longos, aumenta a pressão ali, né, e as células também vão acabar sendo formadas no fígado e no baço, que é a hematopoese extramedular, fazendo com que você tenha hepatoesplenomegalia, ok? Leucemia linfocítica aguda resulta da proliferação descontrolada de células imaturas, né, linfoblastos. Então, por quê? Leucemia linfocítica, derivado de célula tronco linfóide. A célula de origem é o precursor de linfócitos B em aproximadamente 75% dos casos. A leucemia linfocítica de linfócitos T é minoria, né, então aproximadamente 25%. Ela é mais comum em crianças jovens, né, com meninos afetados com maior frequência que meninas. O pico de incidência é aos 4 anos de idade. Após os 15, ela é relativamente incomum. E aí fica assim até os 50 anos, quando começa a aumentar a incidência novamente. Ela é muito responsiva ao tratamento. Que bom, as taxas de remissão completa são de aproximadamente 85%. E aí aqui o que a pessoa tem, né? Dor em função do aumento do fígado ou do baço, dor óssea. O sistema nervoso central é um local acometido, então os pacientes podem ter, né, paralisia de nervo craniano, cefaleia, vômito, né, por conta do envolvimento das meninges, aumento da pressão intracraniana, e outros locais vão incluir testículos e mamas. Agora, a leucemia linfocítica crônica é uma malignidade comum de adultos mais idosos, tá? A maioria das pessoas encontra isso aqui fazendo exame de rotina. Vamos no médico, aí o médico vai lá, pede um examezinho de rotina, não sei o que, e fala assim, eita, você tá com leucemia, nossa, mas eu tô ótimo, tá? A idade média de diagnóstico é 72 anos. Ela é tipicamente derivada de um clone maligno de linfócitos B e, contrário aos tipos agudos, a maioria das células é totalmente madura, ok? Essas células, elas conseguem escapar da apoptose, são as filhas do Highlander, sabe? Aquelas bichas não morrem. Então ela vai, fica uma célula madura e ela não morre. E aí o corpo vai produzindo outras que também não morrem e outras que não morrem. E aí você tem aquela super leucocitose de células maduras, ok? Essa é a característica mais importante aqui no hemograma da leucemia linfocítica crônica, tá? Sempre se observa aumento da contagem de linfócitos, né? Então, linfocitose, a contagem de eritrócitos e plaquetas pode estar normal ou diminuídas, e o aumento dos linfonodos é comum, tá? Sendo que isso pode ser doloroso, pode ser grave, e você tem também hepatoesplenomegalia. Agora, dito isso, caraca, o trem já deu aqui o gabarito, ó, veio colorido, caramba. Leucemias, então, são neoplasias malignas das células primitivas hematopoéticas, stem cells, que surgem na medula óssea e que se distribuem pelo sangue circulante por outros órgãos? Verdadeira. Bonitinha. Na leucemia linfocítica crônica,
Aqui estamos falando, né, da leucemia que mais aparece em adultos, né? As células hematopoéticas imaturas proliferam sem sofrer diferenciação em células maduras normais? Não, é o contrário, né? Na leucemia linfocítica crônica, elas ficam maduras, mas não morrem, ok? A leucemia aguda caracteriza-se pela proliferação de linfócitos imunologicamente incompetentes? Não, gente, não necessariamente, ok? As leucemias agudas são divididas em duas grandes categorias, linfoblástica aguda e mieloblástica aguda. Ótimo, perfeito, gabarito, letra A. Questãozinha de 2016 do IBFC. Leucemias têm relação causal, principalmente com a exposição ocupacional ao letra A, benzeno, letra B, cádmio, letra C, berílio, letra D, fósforo vermelho ou letra E, sílica. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Isso aqui, essa lista de compostos, tá no site do INCA, tá aqui o link para você, ok? Então, eles colocaram os agentes, né, que são já confirmados como carcinogênicos e os que têm evidência mais limitada, ok? Existe também uma lista nacional de agentes carcinogênicos, ok? Existe essa lista, você pode conferir essa lista, ela tá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? E é bom a gente dar aquela passada. Mas o que eu gostei aqui do que o pessoal do INCA fez foi, porque lá no MTE só tá a lista, dizendo se é um carcinogênico confirmado, se é um provável, se é um possível carcinogênico. E aqui o INCA já fez essa relação com o tipo de câncer e eu acho mais útil. Vem comigo aqui. Então, câncer de pulmão, quais são os agentes com evidência suficiente em humanos? Então, assim, bateu o martelo que são coisas carcinogênicas, fuligem. Gente, por quê? Por conta dessa irritação crônica, né, da árvore traqueobrônquica. Então, fuligem, poeira de couro, poeira de madeira, enfim, todas essas exposições, né, elas vão fazer essa irritação crônica e um processo inflamatório de regeneração celular, multiplicação celular, multiplica tanto que uma hora dá erro na transcrição de um DNA e de um RNA, e aí você começa a ter o processo de carcinogênese iniciado, ok? Então vamos lá, quais são aqui? Fuligem, radônio, radiação, raio-x e gama. Esse povo tem uma mania de raio-x, né? Tá aqui, ó, gente. Raio-x já é confirmado como agente carcinogênico em outros tipos de câncer, como você vai ver aqui. Então, assim, é só o estritamente necessário, viu? Gaseificação do carvão, produção de coque, carvão, sílica cristalina, alcatrão, produção de alumínio, fundição de ferro e aço, exposição ocupacional como pintor, né, por conta dos solventes e tudo, produção da borracha, mineração de hematita, arsênico e compostos, berílio e compostos, cádmio e compostos, cromo hexavalente e compostos, níquel, ó, o cádmio que apareceu na nossa questão tá aqui para o câncer de pulmão. Asbesto em todas as formas, gente. Asbestos aqui é o nome chique de amianto. Ok? Sílica cristalina, apareceu sílica também lá, né? Vapores de emissão de motores a diesel, fumaça do tabaco, enfim. Os que não estão completamente determinados em humanos, ácidos, tetracloro de benzoparadioxina, caraca! Arte com vidro, produção de recipientes de vidro por conta, né, do que é utilizado, das poeiras, né? Utensílios prensados, produto de eletrodo de carbono, enfim, tungsteno, inseticidas não arsenicais, processo de impressão, fumo de sonda. Câncer de mama, ó o raio-x aqui, ó, raio-x e gama, gente. Óxido de etileno e pira, não tá batido o martelo, mas existe alguma evidência, né, evidência limitada que o trabalho noturno pode vir a ser um fator de risco para o câncer de mama. Cólon e reto, raio-x, né, e gama, radiação e asbestos.
Câncer de próstata, né? Arsênico e compostos, ocupação na produção de borracha, cádmio e compostos. Isso aqui, gente, são os que têm evidência, né? Alguma evidência em humanos, ok? Estômago, ocupação na produção da borracha e radiação, asbesto. Fígado, os vírus. Então aqui, gente, até aqui a gente falou muito de carcinogênese química, né? Exceto a radiação. Radiação é carcinogênese física. Mas aqui, ó, carcinogênese biológica, vírus de hepatite B e C. Aflatoxinas, a gente vai falar um pouquinho disso. Isso aqui é uma toxina de fungo, é micotoxina, assim como, por exemplo, a penicilina é uma micotoxina, só que aqui é uma toxina de fungo que pode causar câncer pra gente, ok? Radiação, vírus de hepatite B e C. Arsênico, radiação, tricloroetileno, agrotóxicos. Colo uterino tem alguma evidência que o tetracloroetileno esteja atuando junto. Esôfago, radiação e ocupação na produção de borracha. Bexiga, produção de alumínio. Ciclofosfamida, que é um quimioterápico. Todas as aminas aromáticas, exposição ocupacional como pintor por conta dos solventes, né, de toda a questão tóxica, radiação X e gama, arsênico e compostos, ortotoluidina e produção da borracha. Os que têm alguma evidência, piche de alcatrão de carvão, fuligem, limpeza, emissão de vapores de diesel, exposição ocupacional como cabeleireiro e barbeiro, processo de impressão de produção de tecidos. Com relação aos linfomas, linfoma não Hodgkin, infecção pelo vírus de hepatite C, produção de borracha, agrotóxico, benzeno e a leucemia, que é o nosso foco aqui, vou pular o benzeno aqui, gente. Então essa relação benzeno e leucemia, ela é bem estabelecida e as bancas adoram falar disso. Então presta muita atenção. Quando eles falarem, né, sobre leucemias e fatores de risco, de exposição, sempre tenha em mente, né, essa questão do benzeno. Outras coisas, produção da borracha, ciclofosfamida, radiação, ocupação de pintor e outros compostos, né? E aqui são os que existe alguma evidência. Para o câncer de pâncreas, nós temos alguma evidência da influência de radiação. Rim, radiação, raio-x e gama, arsênico e compostos, cádmio e compostos. Tireoide, raio-x e gama. Então, gente, aquele protetor de tireoide para a galera da radiologia. Cérebro e sistema nervoso central também radiação. Ovário, confirmado asbesto em todas as formas, né? Radiação, uso de talco perianal, existe alguma evidência, tá? Pele, radiação solar. Exposição solar artificial, fuligem, óleos minerais, óleo de xisto, arsênico, compostos arsenicais, destilação de alcatrão, piche, ciclosporina e radiação, ok? E outros, né, gente? Mesotelioma, que é a exposição como pintor, cavidade nasal e seios paranasais, produção de álcool, níquel, poeira de couro, madeira, radiação, óleos, ocupação como soldador, né? A questão da luminosidade, da estimulação, bronzeamento artificial, lábios, radiação solar, glândulas salivares, né? Radiação, ossos igualmente, sarcoma de tecidos moles, a gente só tem, né? Endométrio e testículos, temos pistas aqui, ok? Então, fechamos aqui o gabarito, letra B. Certo? Então, vamos para a próxima, no próximo bloco.